nome do Altíssimo para sempre. Que bom é louvar, que bom é exaltar, que bom é tributar louvores a este Deus. Vamos à palavra. Vamos ler hoje Salmo 5, a partir do verso 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Querido, querida, vamos falar hoje desta reflexão com o tema Se apresente ao Senhor diariamente. Um dos segredos de um bom relacionamento e de um relacionamento íntimo com Deus é orar a Ele de maneira sincera, todas as manhãs, se possível. O salmista tinha essa experiência. Não só o salmista Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, mas antes de Davi, vemos, e depois dele, ou após ele, vemos vários homens na Bíblia que também se apresentavam a Deus diariamente. Temos o exemplo de Moisés, temos o exemplo de Daniel, que diariamente falava com Deus, diariamente se apresentava ao seu Deus e dizia a Deus, e abria o seu coração para Ele, dizia a Deus o que ele estava necessitando, aonde estava doendo, o que eles estavam querendo. E você, querido, querida, se apresenta a Deus diariamente? O homem de Deus, Davi, ele disse: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Quando lemos o livro de Cantares, o amado busca pela amada, e a amada pelo amado. A amada diz que busca o seu amado para ouvir a sua voz, que a sua voz é aprazível. E o amado diz à amada: eu quero ver o teu rosto. É uma troca, é uma intimidade. Isso é o desejo de Deus para conosco todos os dias. A quem você se apresenta ao se levantar? Qual é a sua primeira comunicação ao despertar pela manhã? Apresentar-se significa mostrar-se, expor-se, identificar-se. E há pessoas que, antes de levantar-se da cama, já se apresenta ao celular. Não fala nem com o dono da vida. Já começa o dia interagindo com pessoas e não agradecendo a Deus pela noite de paz. Outros querem se atualizar com as notícias. Outros querem responder as mensagens. Depois se envolvem com outros trabalhos. E isto não faz mal, claro, mas qual o lugar de Deus no nosso dia? Que espaço nós damos a Deus durante as 24 horas que Ele nos dá? Qual é o lugar que damos a Ele? Ao nos despertar, devemos nos apresentar a Ele. E se fazemos, quanto tempo você passa com o Senhor? Moisés se apresentava a Deus de maneira exaustiva, de maneira demorada. E quando ele fazia este exercício, muitas vezes Deus o chamou para mais junto
de si. Moisés conversava com Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 33, nós podemos ver a intimidade de Moisés com Deus. Inclusive, Deus um dia disse ao povo: com vocês eu falo através da nuvem, eu falo pelo meu servo Moisés, mas com ele, com Moisés, eu falo com ele cara a cara. Por quê? Porque Moisés se encontrava com Deus. A Bíblia diz lá em Êxodo 33, eu não vou ler alguns versículos mais porque a hora não permite, mas o versículo 7 diz: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele tinha um propósito. Ele a chamava, aleluia, de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo erguia, cada um em pé, a porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Que coisa bonita! Moisés colocou sua tenda longe da tenda dos outros, e ele chamou aquela tenda a tenda do encontro. Você já levantou a sua tenda do encontro? Como é o seu encontro com seu Deus? Você tem falado com Ele? Você tem conversado com Ele? A coisa era tão estreita de Moisés com Deus, que o povo, quando Moisés saía, ficava o povo de ponta de pé. Diz que o povo se erguia, levantava a cabeça para ver Moisés entrar na tenda, o acompanhava com os olhos até a entrada da tenda do encontro. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, aleluia, descia a coluna, glória, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda do encontro, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Que influência maravilhosa! Como é ou como está a tua tenda do encontro? O povo, só em saber que Moisés estava na tenda do encontro, o povo adorava lá na sua casa, mas o povo tinha medo de se chegar ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face. Quem fala com seu amigo. Epa, glória a Deus. Como está a tua tenda do encontro? Davi disse de manhã: eu me apresentarei perante a tua face, Senhor. O Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial, e aí o povo ficava admirado com Moisés, e Moisés tinha intimidade com Deus. Ele rogou a Deus quando ia sair com o povo, ia seguir a viagem, que Deus o conduzisse ou conduzisse o povo. Mas Moisés disse a Deus: você mandou eu ir, mas você não disse quem vai comigo. E aí Deus disse a Moisés: Moisés disse a Deus: olha, Deus, você disse, eu lhe conheço,
e conheço você pelo nome, e você alcançou graça, favor diante de mim. Aí Moisés diz a Deus: se foi assim que o Senhor disse sobre mim, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus ficou calado? Não. Você não cala quando fala a um amigo. Se você fala a um amigo, ele lhe responde. E Moisés falava com Deus face a face, como se fala com o seu amigo. E o amigo disse a Moisés: Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Querido, querida, Moisés se apresentava a Deus, e quem se apresenta a Deus de manhã sente descanso. Quem se apresenta a Deus de manhã sente graça. Quem se apresenta a Deus de manhã não confunde o caminho. Quem se apresenta a Deus de manhã, quem tem a tenda do encontro, não erra na caminhada. Quem tem a tenda do encontro e se encontra com o amigo Espírito Santo, ele guia-nos em todas as coisas. Dai glória ao nome do Altíssimo. Moisés aproveitava o reconhecimento que Deus fez dele ao se apresentar e diz: eu achei graça aos teus olhos, Senhor, então não me deixe sozinho. Moisés pediu para ver a glória de Deus depois. Que bom se nossa preocupação maior fosse essa, se apresentar a Deus, como Deus falou comigo, quando eu li este salmo já dezenas, talvez, de vezes, mas o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração, e eu sei que está falando ao teu coração nesta manhã. Davi disse a Deus: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei a ti. Na versão revista e atualizada diz que de tarde, de manhã e ao meio-dia eu me apresentarei e não eu orarei. Claro, quando vamos orar, vamos falar com o nosso amigo. E para se falar com o amigo, temos que nos apresentar. Quando você liga para alguém e alguém não reconhece a sua voz, alô, quem é? Aí você diz: eu digo a Judite. Você diz: eu sou fulano. Ah, sim. E aí começam a conversar. Mas Deus já nos conhece. Aleluia. Este salmo, a situação histórica deste salmo diz respeito à fuga de Davi pela rebelião do seu filho Absalão. Em meio às dificuldades e no meio das profundas tristezas, é sempre a Deus que Davi recorria. Sempre era a Deus que Davi sabia recorrer. Ele diz: lembra-te, Senhor, lá no Salmos 42, ele diz que como um servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Veja a expressão de Davi: quando me apresentarei diante da tua face, ó Deus? Ele tinha um costume de se apresentar a Deus. E no versículo 3, onde lemos, diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã eu me apresentarei a ti e vigiarei. Vigiar, nessa Bíblia que eu estou, diz o seguinte: de manhã ouves a minha voz,
de manhã te apresento a minha oração, e outra versão diz, me apresentarei. E ele diz aqui, de manhã te apresento a minha oração, e aí na outra versão diz, e vigiarei. Aqui diz, e fico esperando, espere que vai chegar. Pela manhã ouvirás a minha voz, e me apresentarei a ti, e ficarei esperando. O rei Josafá fez uma oração linda diante dos seus medos, das suas indecisões. Quais os teus medos? Quais as tuas indecisões? Deus conhece todas. E o homem de Deus, ele, na hora do medo, na hora da indecisão, o homem de Deus, ele recorre às promessas de Deus. Se você ler o livro de 2 Crônicas dos Reis de Israel, lá no capítulo 20, versos 6 ao 9, está escrito que ele dizia dos seus medos, mas também ele dizia, Senhor, se eu me apresentar ao Senhor, é um dever de cada cristão se apresentar ao Senhor. Eu vou ler um pouquinho, porque não podemos ler todo o texto por conta da hora. Você está sentindo que Deus está falando com você? A sua tenda do encontro já está armada. A festa vai ser grande com o Senhor. Ele vai mostrar o seu caminho. Ele vai falar com você como qualquer amigo fala com o outro, cara a cara. Aleluia. 2 Crônicas 20, do 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. O homem de Deus, com medo, com temor, e disse, Josafá, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Seu Deus é o Deus que domina sobre todos os reinos dos povos. E o homem de Deus disse, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a sua posteridade, ou a posteridade de Abraão, teu amigo? Abraão era outro que tinha a tenda do encontro. Aleluia. Eles têm morado nela edificaram um santuário, olha aí, ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, aleluia, espada, juízo, peste ou fome, olha o apresentar-se, nos apresentaremos diante deste templo, diante desta casa, glória a Deus, e diante de ti, que coisa linda, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Josafá sabia que o caminho era até a tenda do encontro, o caminho era se apresentar diante de Deus. Que Deus nos ajude. Se você estiver em prova, se apresente a Deus. Se o momento é de tristeza, se o momento é de vitória, se apresente a Deus louvando. Se o momento é de tristeza, se apresente a Deus orando. Assim você abrirá mais espaços para outras vitórias. Antes de se apresentar a qualquer pessoa, apresente-se ao seu Deus.
Haverá recompensa para quem se apresenta diariamente ao Senhor quando estamos mais necessitados. Ele se apresenta a nós. Ele se apresentou a Salomão à noite. E ele se apresentou a Salomão e disse: eu estou aqui, o que é que você quer? Me diga. A Daniel ele se apresentou. E Daniel, ele disse a ele: Daniel, você é servo amado e desejado. Eu e você somos amados do Pai. Somos amados do Pai. Então se apresente a Ele diariamente. E Ele se revelará a você. Amém e amém. Cuidado. Construa a tenda do encontro.